Olá, tudo bem? Estamos aqui no sexto dia. Eu espero que você esteja apreciando, através desse livro sagrado, o conhecimento da verdade do santuário. De tão grande importância esse tema para a nossa vida. Ontem nós vimos no pátio, santuário, o pátio, a cerimônia do altar de sacrifício, a cerimônia da pia da purificação e a sua importância. Para se ter acesso ao lugar santo, era necessário que fosse oferecido o cordeiro, fosse derramado o sangue do cordeiro, o sacerdote passasse pela purificação para então agora ele ter acesso à presença de Deus. O sacerdote limpo, símbolo de que somente o coração purificado é que poderia entrar para ministrar, para estar diante da... Como está o seu coração? Tem você pedido e clamado o batismo diário do Espírito Santo para que ele possa arrancar a afeição para com o pecado que contamina o santuário da nossa alma? Então agora, diariamente, o sacerdote ele oferecia um sacrifício pela manhã e outro pela tarde, aonde ele agora envolvia todos os sacrifícios do dia, as confissões, para então levar a presença de Deus. Ele levava a culpa do pecador e ele levava o clamor do pecador. Fique bem claro isso. Diariamente nós precisamos confessar a Deus os nossos pecados. Diariamente nós precisamos clamar a Deus o perdão para os nossos pecados, em nome de Jesus. Capítulo 29 de Êxodo e o versículo 39 diz assim: um cordeiro oferecerás pela manhã e o outro ao pôr do sol. Então era diariamente que acontecia esta experiência, esta cerimônia, ok? Então agora o sacerdote limpo, ele vestido agora com uma roupa limpa, ele podia então entrar no lugar santo. E o que é que tinha no lugar santo? Tinha 3 móveis. O primeiro móvel era a chamada mesa da proposição, ou a mesa dos pães da presença, porque os pães que ficavam diante de Deus ali naquele lugar especial. Capítulo 25 de Êxodo e o versículo 23 até o verso 30, nós temos a descrição sobre a mesa, sobre os pães. Eram 12 pães, cada pão para cada tribo de Israel, simbolizando a dependência de cada tribo para o seu sustento físico e espiritual na pessoa de Deus. Mas nós sabemos muito bem que Cristo, ele é o verdadeiro pão da vida. Então olhe o santuário novamente. Olha Cristo no santuário novamente, o simbolismo. Em São João capítulo 6, Jesus vem agora e ele diz o seguinte, capítulo 6 de São João e o versículo 48. Diante daquela multidão, Jesus ele diz o seguinte, capítulo 6 e o verso 48 de João: eu sou o pão da vida. Como entender pão? Muito fácil. Para nos alimentarmos. Se nós não comermos, nós não vamos conseguir viver, nós não vamos sobreviver, nós não seremos fortes. E o verso 54, ele diz o seguinte: quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna. Quem não tem a luz da presença do entendimento pelo Espírito Santo não compreende essa mensagem. É o que muitos naquele momento eles não conseguiram compreender. Como comer de Cristo? Como beber o sangue de Cristo? É necessário, meus queridos, nos alimentarmos de Cristo. E isto nós o fazemos através da palavra, porque a Bíblia é o pão que alimenta, pão espiritual que alimenta o coração. Cristo é a segurança do sustento físico e do sustento espiritual. Ok, outra coisa interessante, ali na mesa tinha o pão e tinha o puro suco de uva, simbolizando o corpo e o sangue de Cristo,
que seria então agora derramado, que seria entregue para que o pecador pudesse então alcançar a salvação. Então vamos lá, São João 5,39. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas o quê? A vida eterna. Então nós vamos conhecer o plano de Deus, nós vamos conhecer o propósito de Deus através do estudo da Bíblia Sagrada, através da palavra de Deus. Bom, então vamos lá entender uma coisa. Cristo se autodenomina o pão da vida. E eu disse que a palavra de Deus é o símbolo para o alimento do coração. Aonde está isso? E aonde nós encontramos isso? Jesus, ele chegou e disse em São João, capítulo 14, versículo 6. Vamos ver esse texto? Olhem bem aqui, 14, o verso 6, Jesus disse o seguinte: Eu sou o caminho, a verdade. Nós vimos que o caminho de Deus a trilharmos é a fé no sacrifício de Cristo. Nós vimos que Cristo é o caminho e foi através da sua morte que ele então agora conseguiu nos dar o privilégio para termos acesso ao lugar santo. Entenda bem, a hora que nós estudamos sobre a intercessão daqui a pouquinho, nós vamos ver que Cristo ele só se tornou sacerdote porque ele ofereceu a sua vida. Então a sua mediação é através dos seus méritos. Então por isso que o Espírito Santo nos convence do pecado lá no sacrifício, que causou a morte de Cristo. Nos convence da justiça, que é através dos méritos de Cristo que ele pode ser agora então um intercessor mediador. E é através da vida de Cristo que nós alcançamos a vida eterna. Mas vamos entender aqui. 14, o verso 6 diz assim: Eu sou o caminho, a verdade. Como entender esta palavra agora, ali no lugar santo? Jesus chegou no capítulo 17 de São João, verso 17, diz: Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, Jesus é a verdade, mas a palavra de Deus também é o quê? É a verdade. Então, aqui nós vemos a importância de nós termos muito cuidado e respeito por esse livro, que é a palavra de Deus. É o alimento para o nosso coração. Então, fechando esse ponto, nós precisamos entender que o alimento para a nossa vida é a pessoa de Jesus. Que o alimento para a nossa vida é a palavra de Deus. E é o Espírito Santo que dá sentido, que nos faz ter entendimento da palavra de Deus, simbolizando a pessoa de Jesus Cristo. Outro móvel que tinha era o candelabro. Está lá em Êxodo 25 e o verso 31, que fala sobre o candelabro. 7 lâmpadas, cada lâmpada, ou as 7 lâmpadas simbolizando ou significando a totalidade de Deus. Porque Jesus, ele vem agora em João 8 e o verso 12, e ele diz o seguinte: Eu sou a luz do mundo. Então o castiçal tinha algumas coisas muito interessantes. 7 lâmpadas, totalidade da luz divina, porque Jesus é a luz do mundo. 7 lâmpadas, a totalidade do poder do Espírito como azeite para sustentar, para manter a chama, a luz acesa. Isso é muito interessante para nós compreender. Cristo é a verdade, ok? E a palavra de Deus também é a verdade. Cristo é a luz do mundo. E a palavra de Deus? Salmo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, através da palavra, nós nos alimentamos espiritualmente. Através da palavra, nós temos a luz para iluminar os nossos caminhos. E o Espírito Santo é o azeite que conserva a chama acesa. Ok? Isso é muito importante nós entendermos que se nós buscarmos o Espírito Santo, ele vai nos capacitar. Porque Jesus disse o seguinte: vós sois a luz do mundo. Olha que coisa interessante, quando a luz divina entra em nós, nós podemos também agora iluminar a vida das pessoas, transmitir para as pessoas a pessoa de Jesus, a palavra, o Evangelho, as boas novas de salvação. O terceiro móvel, o altar de incenso.
O altar de incenso era um momento muito especial. O sacerdote diariamente ele entrava com o objetivo de chegar até o altar de incenso. Está lá no capítulo 29 de Êxodo. O sacerdote se vestia numa veste especial porque ele estaria agora na presença de Deus. E ali o sacerdote, ele tinha de forma muito especial em todas as suas vestes. Eu não vou entrar nesses detalhes, eu queria te convidar para você ler lá no capítulo 29, do versículo 4 até o versículo 6, você fica sabendo como que era a veste do sacerdote. Mas tinham ali duas pedras, chamavam Urim e Tumim. Através dessas pedras e das 12 pedras que tinha no peitoral, uma para cada tribo, Deus se comunicava com o sacerdote, transmitindo mensagens a ele para que ele pudesse levar até o povo. Então, diariamente, o sacerdote ele ia à presença de Deus para interceder. O que ele fazia ali? Ele fazia agora a intercessão e ele fazia agora a transferência ou a transmissão. Como que era? O pecador lá fora confessava o seu pecado e clamava perdão. Então o sacerdote vinha agora para fazer o quê? Para poder colocar diante de Deus o clamor do pecador, a confissão. Como que ele fazia? Uma porção de sangue que ele trazia, colocava o dedo e colocava em cada chifre que tinha no altar de incenso, simbolizando que ele estava agora depositando no altar de Deus, no altar das orações, o clamor do pecador. E quando ele agora então balançava o incensário, a fumaça subia e ela entrava no lugar santíssimo, a presença de Deus, para que Deus pudesse receber as orações e o clamor de perdão do pecador. Outra coisa, ele colocava o dedo na bacia, tirava para um pouquinho de sangue e aspergia na direção da cortina, na direção da tampa chamada propiciatório. Nós vamos ver mais depois sobre essa tampa que estava lá em cima da Arca da Aliança, no lugar santíssimo. Então, ficou claro para nós aqui a compreensão a respeito desta cerimônia, desse momento especial que o sacerdote estava lá. E Timóteo 2, verso 5 diz o seguinte, 2 Timóteo 2, 5, Cristo é o único mediador. É Ele com seus méritos que pode chegar à presença de Deus para oferecer as nossas orações, para oferecer o nosso clamor. Você tem alguma oração especial para esse dia, para apresentar a Deus Pai através de Jesus? Você tem alguma confissão para fazer a Deus Pai através de Jesus? O Espírito Santo tem conseguido trabalhar o seu e o meu coração para nós sermos sensíveis à sua voz e para nós sermos convencidos do pecado e de que somos pecadores e nós precisamos pedir o perdão a Deus. Então a cerimônia especial que acontecia diariamente no lugar santo era diante do altar de incenso, diante da pessoa de Deus, aonde o sacerdote agora ele transferia lá de fora a culpa para dentro do lugar santíssimo. Ele trazia lá de fora a confissão e o clamor para a presença de Deus, para que Deus pudesse perdoar. Cristo é o santuário, ele é o mediador, ele é o pão da vida, ele é a luz do mundo. Amém? Vamos orar? Senhor, toma o nosso coração, clareie para nós de forma muito especial essa mensagem maravilhosa do santuário. Cristo é o pão da vida, Cristo é a luz do mundo, Cristo é o nosso mediador, Cristo é o nosso advogado, é o nosso defensor diante de Deus o Pai, em nome de Jesus. Amém. Grande abraço.